Quero dar boas-vindas a vocês para a gente poder fazer mais uma aula aqui dentro do curso de toxicologia social e de medicamentos que a gente vem trabalhando aí ao longo do tempo, né? O pessoal que faz parte ali do meu curso online de psicofarmacologia tem acompanhado esse curso de toxicologia social, que é um curso extra, para a gente complementar alguns conteúdos voltados à psicofarmacologia, porque dentro da psicofarmacologia a gente acaba estudando muito os efeitos terapêuticos dos fármacos, né? E muitas vezes falta um pouquinho esse outro lado dos efeitos tóxicos e da dependência e tudo mais, né? Por isso esse termo toxicologia social e de medicamentos, porque envolve toda essa questão, inclusive do uso de substâncias, né, para fins muitas vezes não médicos. A gente tem trabalhado alguns conteúdos ao longo do tempo, a gente trabalhou a introdução à toxicologia, a análise do risco, da toxicidade, a gente trabalhou também princípios de como funciona a neurobiologia da dependência, e agora a gente vai começar a dar início a questões mais específicas, a classes mais específicas, para a gente aprofundar, né, no mecanismo de ação e nos mecanismos tóxicos, nos tratamentos, muitas vezes também, né, voltados para isso. E o tema escolhido para hoje foi o tema opioides. Até aproveitando um pouco, né, que muita gente está assistindo aquela série do Netflix, O Império da Dor, que é baseado em questões aí reais envolvendo a oxicodona, que é um tipo de opioide. A gente vai falar aqui um pouco de modo mais geral sobre os opioides e por que que eles oferecem de fato aquele risco, por que que provoca dependência e que está muito intimamente ligado a essa epidemia do uso de opioides norte-americana, principalmente, né? Países que adotaram, né, com uma estratégia de combate à dor quase que banalizada, o uso de opioides, que é um pouco diferente do que acontece com a gente aqui no Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso também. E essa fotinho, essa imagem, na verdade, né, esse desenho, ele é uma referência, né, ao uso da heroína, e nesse caso, do filme Trainspotting, né, um filme antigo já, na época o Ewan McGregor, que é o ator, ele era bem novinho, e é um filme muito interessante, né, que mostra esse impacto social aí do uso dos opioides, em especial aí a heroína, né? Vamos começar falando com algumas definições básicas sobre opioides. E esse termo opioide mesmo, ele vem do termo ópio. E o ópio, ele vem, por sua vez, de um termo grego, né, que significa opus, que na verdade significa suco, né, um extrato. Então tem a ver com o extrato da resina da papoula, que é uma planta. E a partir desse extrato, né, era utilizado então para tratamento de dores, etc. Isso há milhares de anos, na forma conhecida como ópio, extraído diretamente da papoula. Com base nessas propriedades, e veja que interessante, né? O uso tradicional, muitas vezes, de uma substância, ela indica para nós possibilidades terapêuticas, né? Ela não determina possibilidades terapêuticas, mas ela indica um ponto de partida de investigação e princípios, né? E isso foi muito comum, principalmente no Oriente, né? Essa questão do uso do ópio, e depois também se expandiu para o Ocidente. E a partir dessa planta, aqui tem uma representação dessa planta, é uma representação artística, uma plantinha vermelha, ela tem às vezes modificações, cores distintas dentro e fora, né? E é uma planta que parece muito aquela plantinha vermelha do Super Mario também, que ele pega e a plantinha de fogo ali do Super Mario é bem parecida com essa plantinha do ópio, né? E a partir desse termo ópio, então, surgiu os termos que a gente utiliza, que é opiáceos e opioides. Desculpa aqui, tá, pessoal? Tá errado aqui, tá? Opiáceos e opioides, tá? Então, surgiram esses dois termos. Na abertura dessa aula, né, e durante a nomenclatura que a gente utiliza aqui, eu tenho o hábito de me referir tudo como sendo opioides, tá? Que é um pouco mais fácil da gente padronizar. Mas a verdade é que existe essa diferença que é muito específica, se você quiser ser bem chato, né? Então você pode ser mais rígido. Opiáceo tem relação com algo derivado natural ou pelo menos semissintético, né? Tem que ter um aspecto de derivação natural da papoula. Então, aquilo que derivou diretamente da papoula de maneira natural ou com modificações sintéticas em cima desse extrato natural da papoula, do ópio, é chamado então de opiáceo, tá? Então, nesse contexto, a morfina, a codeína poderiam ser chamados de opiáceos.
Por outro lado, o termo opioides, que antes a grafia era assim, hoje em dia esse acento caiu, né? Então, o termo opioide é algo que a gente chama de semelhante ao ópio, mas não necessariamente um derivado natural. Por exemplo, nós temos opioides endógenos, substâncias do nosso próprio organismo que têm ação semelhante ao ópio. Então, a gente tem aqui a encefalina, endorfina, dinorfina, substâncias que vocês já ouviram falar em algum momento. Pelo menos endorfina é uma coisa que todo mundo fala, né? Ah, fui na academia e fiquei endorfinado, né? Essa ideia de endorfina vem daqui. E os sintéticos, então aqueles que são realmente produzidos em laboratório, que não são derivados diretos da papoula ou do ópio, mas que têm ação muito semelhante. Então a gente tem aqui a metadona, fentanil, meperidina, oxicodona, que é o grande foco ali da série Império da Dor, hidrocodona, né? Então todos esses são os chamados opioides sintéticos, né? Como o opioide é um termo que designa tudo que é semelhante ao ópio, né? Então, não é também errado dizer que morfina e codeína são opioides, né? Mas a gente acaba chamando de opiáceos se quiser ser mais específico. Aqui, na aula, né, e durante o nosso curso, eu vou me referir sempre como opioides de modo geral. E eu vou só fazer uma única distinção: opioides endógenos e opioides exógenos. Então, aqueles que são de dentro do nosso organismo, e os opioides exógenos, que são aqueles que vêm de fora para dentro. Então, aí a gente consegue diferenciar muito bem aquilo que faz parte da comunicação do nosso próprio organismo e aquilo que faz parte de algo que eu consumo vindo de fora para dentro para promover uma determinada alteração. E aproveitando essa nomenclatura, então, que a gente definiu, falando um pouquinho dos opioides endógenos, aqui tem uma figura ilustrando neurônios aqui, né, que liberam os 3 tipos de opioides endógenos que a gente comentou: endorfina, encefalina e dinorfina. Então, notem que esses aqui são, né, esses neuropeptídeos aqui chamados de opioides endógenos, e aqui no neurônio pós-sináptico que vocês estão vendo, nós temos aqui o receptor Mi, o receptor delta e o receptor kappa. Esses são 3 receptores, tem essa nomenclatura grega, que são receptores que têm afinidade pelos opioides endógenos e exógenos, consequentemente. Então, a gente pode dizer que os opioides, eles são agonistas de receptores Mi, delta e kappa, tá? A gente vai dar uma ênfase muito maior no receptor Mi, porque ele é o principal receptor que vai mediar os efeitos analgésicos, os efeitos de euforia também, que acabam levando ao abuso, e a depressão respiratória, que é uma consequência grave que pode levar o paciente a óbito no caso de uma overdose. Então, a gente vai focar mais no receptor Mi, mas os 3 receptores estão envolvidos nas ações dos opioides endógenos, tá? E falando um pouquinho, então, desses mecanismos, eu até recomendei para vocês que assistissem, né, uma aula que eu deixei no YouTube, inclusive, onde eu falei sobre as vias de dor, sobre como funciona basicamente a sinalização da dor. Então, não é o grande foco nosso aqui falar sobre dor, sobre o processo terapêutico da dor, mas eu acho que é importante a gente entender a função, uma das principais funções dos opioides endógenos, para entender como que a gente acaba modulando isso através dos opioides exógenos, né? Então, aqui na esquerda, vocês estão vendo, pessoal, neurônios, né? Se comunicando, vocês estão vendo uma via que está representada em azul e uma via que está sendo representada em vermelha, né? Em azul, a gente está chamando isso aqui de trato paleo-espinotalâmico e em vermelho, o trato neoespinotalâmico. Basicamente, são 2 conjuntos de vias aqui neurológicas, né, que conduzem informações sobre dor. Nos 2 casos, a gente está falando de dor. Vejam que essa informação está vindo aqui da periferia, né, por neurônios sensoriais, neurônios de dor, que nós podemos chamar de neurônios nociceptivos. Tanto o vermelho quanto o azul são neurônios nociceptivos. A diferença é que um deles é composto por fibras chamadas fibras A delta, no caso o neurônio vermelhinho aqui é um neurônio de fibra A delta, enquanto o neurônio azul é um neurônio de fibra tipo C,
A diferença entre esses neurônios, pessoal, é o grau de mielinização desses neurônios, o quanto de mielina tem nesse axônio, o que faz com que o impulso seja transmitido mais rápido ou mais lentamente. Então, as fibras A delta, elas são mais mielinizadas, são mais calibrosas, com isso a informação corre mais rápido, né? E isso faz com que essa informação aqui que vocês estão vendo em vermelho, ela sobe, e além disso, a organização neuronal, vocês estão vendo que tem um neurônio vermelho que vem aqui, se comunica aqui, ó, no que a gente chama de corno dorsal da medula, com um segundo neurônio. Esse segundo neurônio, ele vai passar, cruzar a linha média da medula e vai subir aqui por essa via anterolateral, que a gente chama. E vejam que esse neurônio ele vai subindo, 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 ele passa aqui pelo bulbo, ele passa pelo mesencéfalo, ele vai se comunicar lá em cima no tálamo. E aqui no tálamo ele se comunica com um terceiro neurônio, e esse neurônio aqui, então, é o que vai se comunicar com o córtex sensorial, onde isso vai ser interpretado como sendo dor. Então, veja, o estímulo doloroso aconteceu aqui na periferia, né? Você machucou, sei lá, furou o seu dedo, pisou num prego, sei lá o que aconteceu aqui, e essa informação foi seguindo até ser interpretada de fato como sendo dor aqui. E isso é uma condução muito rápida, porque começou com fibras A delta. Ao mesmo tempo, a gente tem fibra C, conduzindo essas informações de dor mais lentamente e também se comunicando com neurônios que acabam fazendo comunicações com outras áreas, ó, como, por exemplo, com a formação reticular, onde a gente tem, por exemplo, ajustes de controle da vigília, né, do ciclo circadiano, então, talvez relacionado, então, com a dor enquanto algo que desregula nosso ciclo circadiano, atrapalha para dormir, causa insônia, etc. Aqui a gente tem a comunicação na substância cinzenta periaquidutal, comunicação com outro neurônio que também leva isso para o tálamo, do tálamo para o córtex e para a ínsula, que vai ter relação também com o sistema límbico, então também com reações emocionais a essa dor. Então, a irritabilidade, por exemplo, quando eu estou sentindo dor, esse tipo de associação, né, de dor com emoções, também vai ter toda essa relação mais complexa, sendo conduzida por essas fibras tipo C, que é uma dor um pouco mais difusa, né? Não é tão direto, tão pontual, né? Mas de qualquer forma, pessoal, de maneira resumida, isso aqui é só para quem quer se aprofundar mesmo, né? Mas de maneira resumida, o que a gente tem? Neurônios sensoriais que são responsáveis por identificar um estímulo doloroso, levam essa informação até a medula, da medula isso sobe até o tálamo, que é um centro integrador de estímulos sensoriais, e do tálamo para o córtex, onde isso vai ser interpretado como dor, tá? E aí, pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para a gente dar uma aproximada nessa comunicação neuronal que vocês estão vendo aqui, né? Essas comunicações que vocês estão vendo entre neurônios nesse estímulo de dor, mas principalmente pensando aqui na medula, se eu ampliar isso aqui, eu vou ter uma figura parecida com essa na direita. A gente tem um neurônio sensorial se comunicando com um neurônio da medula que vai levar essa informação lá para cima. Então, esse aqui é o neurônio 1, neurônio primário sensorial que está vindo lá de fora, e aqui eu tenho o neurônio 2, que está vindo da medula indo lá para o tálamo. Não importa se eu estou falando agora de qual trato, né? Estou falando de neurônios que vêm da medula e se comunicam com neurônios dentro da medula para informações de dor. Então, vejam que esse neurônio 1, pessoal, ele tem vesículas aqui, e essas vesículas contêm neurotransmissores, sinalizadores, né? Como, por exemplo, o glutamato. Como, por exemplo, substância P, né? Então, são substâncias aqui que têm um caráter normalmente excitatório, que a gente pode dizer. Além disso, pessoal, nós temos aqui outras estruturas. Ó. Aqui em roxinho, nós estamos vendo um canal de cálcio dependente de voltagem. Aqui em vermelho está representando receptores pós-sinápticos para glutamato, por exemplo, para a substância P. São vários tipos diferentes, vários nomes, eu estou representando como um só aqui para facilitar, tá? Esse em amarelinho são os receptores mi opioides que a gente comentou lá no começo.
que depois a gente vai entender o que eles fazem. E esse aqui é um outro canalzinho, só que esse é um canal de potássio. Por enquanto ele está fechado aqui, não está acontecendo nada com eles. Nessa figura a gente vai deixar de lado um pouco essa ideia do receptor Mi, do canal de potássio, e a gente vai se focar nessa comunicação aqui do glutamato, né? Então, veja, se houve um estímulo de dor suficiente para que isso tenha que ser informado para o sistema nervoso, isso significa que houve o disparo de um potencial de ação que foi conduzido pelos neurônios sensoriais e chegaram até a medula. E se esse potencial de ação chegou aqui até a medula, o que acontece é uma mudança no potencial dessa membrana que faz com que esses canais de cálcio dependentes de voltagem se abram. E se esses canais de cálcio se abrem, o cálcio que estava aqui fora consegue entrar por esses canais abertos e acaba fazendo com que essas vesículas sejam arrastadas. E aí você tem o arraste das vesículas que se fundem com a membrana, ou seja, a consequência disso é a liberação do que está dentro da vesícula. No caso, glutamato, substância P. E se agora esses neurotransmissores estão aqui na fenda sináptica, eles podem se ligar aos seus receptores. Em geral, os receptores de glutamato são receptores canais iônicos que permitem a passagem de íons positivos, como sódio, principalmente, e cálcio. Então, esses canais aqui vão abrir e vão permitir a entrada de sódio, principalmente, e a entrada de cálcio. Essa entrada de íons positivos vai deixando essa membrana cada vez mais positiva, a ponto de atingir o que a gente chama de limiar para disparar um potencial de ação. Ou seja, o neurônio 1 acabou de estimular o neurônio 2 a disparar um potencial de ação, que agora vai levar essa informação, dar segmento para que essa informação chegue até o tálamo, que depois vai acontecer o mesmo processo para que depois chegue até o córtex. Então, vejam que é uma comunicação excitatória aqui, ó. Vou colocar um sinal de mais bem grande. É uma comunicação excitatória entre o neurônio 1 e o neurônio 2. Isso que a gente falou agora, pessoal, é como que a dor, o estímulo doloroso, né, ele vai percorrer pelos neurônios para conseguir chegar até o córtex, onde isso vai ser interpretado como dor. Como não é um neurônio só, são vários neurônios, eles precisam conversando no caminho. E essa conversa é essa sinapse que vocês estão vendo aqui, tá? Por enquanto, eu não modifiquei esses receptores Mi, ó, eles estão quietinhos aqui. Por isso que, por enquanto, o que está acontecendo é simplesmente o trajeto natural de você sofrer uma lesão e sentir dor, tá? Basicamente é isso. O que eu mostrei aqui foi o intervalo que acontece entre sofrer a lesão e sentir uma determinada dor. Esse mecanismo ele é dinâmico, ou seja, é possível modular essa dor. E eu não estou falando de uma modulação externa por enquanto, estou falando de uma modulação interna, né? Então, o nosso próprio organismo é capaz de, em alguns momentos, fazer com que essa dor seja regulada. O que faz com que a gente perceba que a dor ela é um mecanismo que envolve uma interpretação e que envolve contexto também, né? Então, a dor ela é contextual. Em contextos diferentes, o mesmo estímulo doloroso pode ter interpretações diferentes. A gente pode tolerar mais uma dor num contexto do que em outro. E as vias que modulam a nossa dor, elas são vias descendentes, né? Porque o que a gente viu são vias, por enquanto, ascendentes. Elas vêm de baixo para cima, elas ascendem. Mas existem vias que vêm de cima para baixo e que fazem esse controle. Então, aqui, ó, vocês estão vendo vias descendentes, né? Então, vias que estão saindo aqui da substância cinzenta periaquedutal, ó, descendo, tá? Vias que estão saindo aqui do locus coeruleus, onde tem neurônios de noradrenalina. Vias que saem aqui, ó, através desse estímulo da substância cinzenta periaquedutal, elas estimulam o núcleo da RAF, que são neurônios de serotonina. Então, eu tenho neurônios de serotonina e neurônios de noradrenalina descendo e interferindo nesse processo todo, né? E aqui, pessoal, o que vocês estão vendo é uma ampliação daquele corno dorsal da medula. Essa região que vocês estão vendo aqui, ó, que eu circulei, ela está ampliada nessa figura aqui.
E veja que ele está tentando mostrar todas essas comunicações neuronais. Então, olha, primeiro a gente tinha aquela informação do neurônio sensorial primário, que ele chega até a medula com a informação do estímulo doloroso. A gente também desenhou aqui o neurônio secundário, que leva essa informação lá para o tálamo, né? E a gente mostrou como essa comunicação acontece. Essa comunicação aqui, a gente já viu que ela acontece desse jeito que a gente demonstrou aqui no slide anterior. Mas olha o que está acontecendo aqui também. Tem aqueles neurônios de noradrenalina e serotonina que vieram lá de cima. Esses neurônios, eles vêm de vias descendentes e eles fazem dois tipos de comunicação que vocês estão vendo aqui, ó. Uma comunicação é com um bracinho, digamos assim, né? Com um pedacinho desses neurônios de projeção, ó. Então, eles se comunicam com esses neurônios secundários e eles se comunicam com um outro neurônio que vocês estão vendo aqui, onde está escrito ENC, que na verdade é em inglês aqui, mas é uma sigla, tá? Encefalina, que é um opioide endógeno. Então, vejam que tem um neurônio aí que eu vou desenhar em laranja, que é um neurônio que está se comunicando também com aquela sinapse que a gente conversou anteriormente. Então, olha o circuito neuronal que vai se formando aqui, né? Primeira coisa que nós temos é esse neurônio 1, a gente sabe que ele estimula o neurônio 2 através da liberação de glutamato, de substância P e etc. Mas, além disso, pessoal, esses neurônios de noradrenalina e principalmente serotonina aqui, eles se comunicam via determinados receptores específicos aqui e fazem um processo inibitório desses neurônios secundários. Além disso, esses neurônios aqui, ó, de serotonina e noradrenalina se comunicam com esses neurônios de encefalina, de opioides, e fazem um processo estimulatório. Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Veja, os mesmos tipos de neurônio, por exemplo, neurônios de serotonina, podem estimular alguns neurônios e inibir outros neurônios. É um pouco diferente do que a gente está acostumado quando a gente fala de glutamato e GABA, por exemplo. O glutamato é estimulatório. Em geral, via de regra, ele sempre estimula. O GABA é inibitório, via de regra, ele sempre inibe. Mas a serotonina, ela tem tantos receptores diferentes que ela pode se ligar, que dependendo do receptor que ela se liga, ela pode provocar uma resposta mais inibitória ou mais excitatória. Por isso que não dá para dizer que a serotonina é excitatória ou é inibitória. A serotonina ela é modulatória, ela provoca mudanças diferentes nesses neurônios. Então veja que aqui, através dessa via um pouquinho mais direta, os neurônios de serotonina conseguem inibir os neurônios da medula, e através dessa via um pouco mais indireta, os neurônios de serotonina estimulam os neurônios de encefalina. Mas os neurônios de encefalina, que são os opioides, né? Podia ser endorfina aqui também, são neurônios que são inibitórios. Eles sim fazem inibição. Então, isso aqui parece quase que matemática, né? Então, aqui a gente tem um neurônio 1 que é capaz de estimular o neurônio 2. Mas, ao mesmo tempo, nós temos esses neurônios 3 aqui, ó, que conseguem inibir o neurônio 2, mas que conseguem estimular o neurônio 4 a inibir o neurônio, a inibir essa sinapse aqui, tá? Então, veja o que está acontecendo em última instância. A serotonina e a noradrenalina, elas têm a capacidade, por vias descendentes, de inibir os neurônios secundários ou a comunicação nessa medula, tanto de forma direta quanto de forma indireta por meio dos neurônios de opioides. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó. Os opioides endógenos são capazes de modular essa sinapse excitatória, fazendo com que haja uma inibição aqui. Ou seja, opioides endógenos são capazes de inibir, de diminuir essa estimulação.
E se ele diminui essa estimulação, a consequência é a diminuição na condução desse impulso de dor, dessa informação de dor. Então, vai chegar menos informação de dor para ser interpretada, por isso que dói menos, por isso que é analgésico, né? Também outros neurônios vão sofrer inibições em vias mais superiores, o que também leva a outras consequências, tá? Então, ó, aqui eu estou pegando esse pedaço aqui, que vocês estão vendo, esses neurônios verdinhos e esse neurônio laranja. Eu estou pegando esse pedaço e eu estou aumentando nesse próximo slide, olha só. Então, agora voltei num esquema parecido com aquele primeiro. Aqui são neurônios primários que chegam da periferia com o estímulo. Esses neurônios, a gente já sabe que eles vão liberar glutamato, substância P, etc., na fenda. Então, aqui eu tenho, ó, liberação de glutamato, por exemplo, que vai se ligar aos seus receptores, e a gente já viu que isso leva a uma estimulação, porque leva, né, à entrada de íons positivos. Agora tem um componente diferente que eu quero mostrar para vocês. Agora eu desenhei aquele neurônio de encefalinas ali, o neurônio de opioide endógeno, que vai liberar, mediante ao estímulo adequado, né, uma via descendente, vai liberar aqui, ó, em laranja que eu estou desenhando, um opioide endógeno. Encefalina, endorfina, etc. Esses opioides endógenos se ligam em receptores Mi, que a gente comentou. Então, eles vão ser capazes de ligar aos receptores Mi. E agora uma coisa interessante, pessoal. Esses receptores Mi são receptores tanto pré-sinápticos quanto pós-sinápticos. Estão presentes nos dois neurônios aqui. E olha o que acontece. Quando ele estimula o receptor pré-sináptico, esse receptor pré-sináptico leva ao fechamento, a ativação do receptor Mi pré-sináptico leva ao fechamento dos canais de cálcio. Então, os canais de cálcio ficam fechados, ó, o cálcio não consegue entrar. Se o cálcio não consegue entrar, o glutamato que está nas vesículas não sai, porque a vesícula não é arrastada. Com isso, eu tenho redução na liberação de glutamato, na liberação de outros mediadores que são estimulatórios. Ou seja, eu libero menos mediadores estimulatórios. Além disso, no neurônio pós-sináptico, a ligação ao receptor Mi leva à abertura de canais de potássio. E o potássio, ele está mais presente dentro do neurônio do que fora. E o que acontece é que se esse canal abre, o potássio sai e, consequentemente, eu estou perdendo carga positiva de dentro do neurônio. Ou seja, eu estou perdendo carga positiva porque o potássio está saindo e o glutamato está sendo menos liberado, ou seja, está entrando menos carga positiva. Então, agora entra menos carga positiva nesse neurônio, sai mais carga positiva desse neurônio, esse neurônio vai ficando inibido. Então, olha a diferença entre esses dois estados que a gente está vendo aqui da mesma comunicação neuronal. Essa comunicação neuronal está acontecendo sem a presença do funcionamento dos neurônios de opioide. Então, você tem uma comunicação excitatória. Quando os neurônios opioides, né, estão liberando opioides endógenos, essa comunicação fica inibida, ou seja, você tem uma redução na transmissão e na percepção do estímulo de dor, certo? Então, é assim que os opioides conseguem modular sinapses e provocar inibição neuronal. E esse é o ponto importante para nós aqui, né? Agora, independentemente do interesse de cada um de vocês nesse conteúdo, né, se quer aprofundar mais ou menos, mas a visão geral é: nós estamos diante de uma classe de drogas que são depressoras do sistema nervoso central, que promovem inibição do sistema nervoso através desses mecanismos que eu mostrei para vocês. E como ele promove inibição do sistema nervoso, a gente entende que existe a diminuição na percepção da dor, porque atua nessas vias de dor que a gente falou, mas também existe uma certa inespecificidade que faz com que atue em vias da vigília, então vai provocar sono, por exemplo, atua no bulbo, podendo provocar depressão respiratória,
né? E também vai ter um efeito em áreas límbicas, né? Promovendo euforia, sensação muitas vezes de bem-estar e também relaxamento, alívio, né? E que pode favorecer, inclusive, a dependência com bastante intensidade. Tá?